Aí, foi. Olá, senhoras e senhores, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Pensa Grátis. Estamos começando nossa primeira live nesse formato. Vamos debater um pouco sobre o estado de bem-estar social, a importância do Estado nesse momento de pandemia e fazendo uma perspectiva histórica, sociológica a respeito do liberalismo e do neoliberalismo, principalmente quando falamos do Brasil. Prazer, eu sou Gabriel Felipe, cientista político e também jornalista. Vou estar mediando essa conversa. Vamos estar entrevistando o Vitor Fernandes, que é cientista social. Olá, Vitor, se apresenta para a galera. Olá, pessoal, eu sou Vitor Hugo, sou professor de Sociologia aqui no Rio de Janeiro e sou mestre em políticas públicas. Sempre estudei muita política pública particularmente. E é um tema que, enfim, me interessa muito. Estamos aqui também com a presença do Rafael, que é membro da Pensa Grátis, filósofo e analista político. Olá, Rafa. Tudo bem? Boa noite. O pessoal da Pensa talvez já tenha se habituado com o meu rosto, a gente está fazendo uma live quase que diária. Então, participando de um debate que é necessário, é importante, é urgente. Qualificar o debate público a respeito do papel do Estado no momento onde as notícias são tão difusas, confusas, há um estado de realidade tão grande, é necessário, e o Vitor está aí para nos ajudar hoje. É isso mesmo, o Vitor vai ser o grande cabeça hoje, vai nos guiar por essa perspectiva histórica e sociológica. Eu vou ficar apenas na mediação, tecer alguns comentários sempre que for possível, e o Rafael vai ficar mais de frente aí também fazendo os seus comentários. Pode começar, Vitor, fique à vontade para nos levar nesse caminho do neoliberalismo, do liberalismo no Brasil. Então, gente, é um tema longo, eu vou tentar aquele velho esquema, né? Não demorar tanto. Mas para a gente discutir a atuação do Estado, discutir neoliberalismo, a gente tem que fazer um breve apanhado histórico, né? Esse apanhado histórico é importante para qualquer coisa. A gente vive um mundo, uma sociedade no mundo capitalista, com pouquíssimas exceções no mundo. O modelo econômico que predomina em boa parte do mundo hoje é o modelo neoliberal, ele não está aí desde agora, né? Ele já tem um histórico, né, bem grande. Na verdade, academicamente, a gente nem usa o nome capitalismo, né? A gente usa liberalismo político, liberalismo econômico, e o liberalismo político é muito antigo, vem lá dos liberais ingleses do século XVII, XVIII. O livro clássico do liberalismo, do Locke, o segundo tratado sobre o governo civil, de 1690. Então, é um troço muito antigo, né? E o liberalismo é a doutrina que sustenta filosoficamente o capitalismo, o liberalismo econômico, o liberalismo político, a defesa da não intervenção do Estado na economia, de um Estado como um juiz da sociedade, um Estado que não intervém nas relações das trocas livres, como eles dizem, né, entre as pessoas e os cidadãos. Então, esse Estado, quanto menos intervir, melhor para a economia. Então, quanto mais os atores econômicos, as empresas, os cidadãos, agirem de forma livre, seria melhor, né? A teoria da mão invisível do Adam Smith, de que haveria uma economia que se regularia por si só e não precisaria de ter intervenção estatal. Aliás, não só não precisaria, né? O Estado seria nocivo. O Estado, quando mete a mão na economia, seria sempre para atrapalhar, porque o ator econômico, agindo pelos seus interesses próprios, agiria sempre de uma forma racional, que geraria um bem comum, que geraria... o Adam Smith tem várias variações daquela frase clássica dele, né? Se cada um fizer o que é melhor para si, o resultado será melhor para todos. Então, se cada um buscar o que é melhor para si, as empresas produzir para obter o melhor lucro, ela vai estar, sem querer e automaticamente, gerando aqui um melhor resultado para a sociedade. Então, a empresa que melhor servisse a sociedade na busca dos seus lucros, ela estaria automaticamente gerando um produto bom, um produto de qualidade, um produto que vai ter o menor preço possível, porque as empresas vão estar disputando no mercado, e para ganhar esse consumidor, essa empresa vai ter que ter um preço, produzir a um preço, a um custo baixo. E essa doutrina, né, essa visão do liberalismo econômico, ela vigorou, subiu e desceu, se enfraqueceu, se fortaleceu ao longo da história, mas até a crise de 29 ela era incontestável. Ela era a doutrina, enfim, que norteava os atores econômicos. Se cria mesmo que quanto mais o Estado se afastasse da produção econômica, deixasse as empresas produzirem livremente, isso geraria um ótimo social, uma otimização da produção econômica. Só que a crise de 29 botou isso tudo no ralo, né? Você teve uma grande crise nos Estados Unidos, que gerou uma grande crise
no resto do mundo. O mundo mudou depois da crise de 29, e o próprio Estados Unidos, que era o maior difusor do liberalismo pelo mundo, teve que criar o New Deal, uma política de forte intervenção do Estado na economia, onde fazia-se obras, inclusive, às vezes até sem sentido, com a intenção só de gerar emprego. Então, até o Ciro Gomes falou isso numa entrevista, se for preciso, o Estado faz uma obra para... cria um buraco e depois faz obra para tapar o buraco, faz buraco e tapar o buraco, porque a ideia era gerar emprego com essa intervenção estatal. Então, Ô, Vitor, sim. Fazendo um pequeno apanhado nesse ponto, você citou a questão do Locke, do Stuart Mill, e tem até aquela frase, né? Não é por motivo da benevolência do padeiro que você vai comer pão, é assim porque ele vai buscar os seus próprios interesses. E quando você traz isso para os Estados Unidos, e a gente tem a figura do Keynes, né? Principalmente no início aí dessa crise de 29, a concepção do Keynes, e a gente debateu, eu lembro que na época que nós falamos sobre a PEC dos cortes de gasto que ocorreu no Brasil, a gente ficava colocando muito em cima disso, porque se você retira o dinheiro do Estado, a capacidade do Estado gastar, exemplo, o Estado investe em saúde, ele investe em seringas, essas seringas que estão no mercado, que a empresa privada vai publicar, se o Estado quer 1.000 delas, essa empresa vai ter que contratar gente. Essa empresa vai ter que contratar seringueiros que vão gerir o plástico e etc. Quando o Estado intervém na economia e coloca dinheiro nela, você acaba por gerar uma cadeia que vai se retroalimentando economicamente. O contrário, quando o Estado freia. Quando o Estado freia, você tem desemprego e tudo mais. E é importante dizer, você citou o Keynes, né? Muita gente confunde, mas confunde de uma forma grosseira, como se o Keynes fosse contra o capitalismo. O Keynes deixa isso muito claro, né? O economista John Maynard Keynes. Ele salva o capitalismo. Pelo contrário, o Estado vai salvar o capitalismo. Aliás, o Keynes deixa isso muito claro. Ele diz, olha, o Estado tem que intervir para organizar e para salvar o próprio capitalismo. O Keynes deixa bem claro que ele considera o capitalismo o sistema mais eficiente, ele critica o socialismo em todo momento. Então, não confundir jamais intervenção estatal e a política keynesiana que foi utilizada, né, por governos de centro-esquerda, principalmente no pós-guerra, como a política socialista, de forma alguma. É uma intervenção do Estado na economia com a intenção de, em última instância, salvar e organizar a produção econômica capitalista. Né? No contexto que a gente vive, é importante fazer esse esclarecimento. Até porque, isso já falando nos dias atuais, no dia 28 de março, o Trump invocou a lei de guerra, né, que obrigou a General Motors a fabricar respiradores. Então, você tem um Estado, porque você sabe que a economia não vai se autorregular nesse momento. Você tem, assim, a confissão, o Estado não vai aguentar a mão invisível do mercado falhou nesse momento de guerra que estamos vivendo, porque ele invoca essa lei de guerra, na Guerra da Coreia, e fala, General Motors, olha, sou eu o Estado e eu quero que você fabrique respiradores, porque a economia, a mão invisível do mercado não vai dar conta de pagar e das pessoas produzirem no seu tempo. Rafael? Não, na verdade, como chama? Contribuindo com o que o Gabriel falou, o João Dória fez o mesmo, né, em São Paulo, confiscou também, acho que máscaras, ou obrigou uma empresa a fabricar máscaras, o que também corrobora com o argumento de que o Estado é necessário em algum momento, em especial em momentos de crise. Mas na verdade é uma pergunta para o Vitor mesmo, dentro do campo da ciência social, que embora tenha paralelos com a filosofia, mas, enfim, cuida de um campo bem distinto e bem diferente. Eu estava preparando a pauta, fui pesquisar algumas coisas, acabei dando uma olhada no Raimundo Faoro, caindo em corrupção e tal, fala de Estado, aparece o tema, também dei uma lida em alguma coisa do Sérgio Buarque de Holanda, e eu senti falta, ao falar de Estado e de liberalismo, em algo que para a filosofia é muito importante, que é o campo moral. Uma das principais críticas que é feita no campo conceitual para o liberalismo político, seja ele o neoliberalismo, ou liberalismo clássico, né, capitalismo, ou capitalismo selvagem, não importa, é a ausência de um componente que promova um avanço moral, saca? Mais ou menos assim, se o padeiro faz o pão para poder ganhar os próprios ganhos,
Então você liberta os escravos não porque é desumana a escravidão, você liberta os escravos porque é economicamente viável ter mão de obra assalariada. E aí você não consegue promover avanços morais significativos, o que justificaria, por exemplo, o fato de que em 2019 a gente tem escravidão acontecendo mesmo, né, com a ausência de uma norma jurídica que justifique a mesma. Existe algum campo dentro da ciência social que traz esse debate moral para dentro da função do Estado, ou isso é muito problemático, envolve questões mais profundas? Como é que acontece isso ao investigar o Estado liberal? Olha, na origem do pensamento liberal, isso foi até um grande problema, né? A Igreja Católica, por exemplo, se opôs ao capitalismo durante muito tempo, né? A busca pelo lucro era algo imoral, né? Porque você coloca um egoísmo positivo. O liberalismo traz essa noção, né? De que o homem agindo pelo interesse próprio, isso é egoísta. Isso é profundamente anticristão. Profundamente anticristão. A lógica cristã é a lógica da solidariedade. As frases de Jesus, as passagens de Jesus sempre estão pegando solidariedade. Então era preciso você justificar moralmente uma lógica que é egoísta, que bate de frente com o princípio cristão. Você precisa justificar isso. Na filosofia smithiana, que foi base para o pensamento liberal, você coloca aqui, Deus criou os homens como egoístas, sendo que Deus é perfeito. Deus não teria criado os homens como egoístas, sabendo que isso não geraria um resultado positivo para a sociedade. Então, a lógica dele é o seguinte, Deus fez os homens egoístas agindo por conta própria, porque saberia que desse modo geraria o melhor resultado possível na sociedade. Então, quando eu compro o meu pão com o padeiro, como o Gabriel falou, por interesse próprio meu, e o padeiro acorda às 4 horas da manhã para fazer o pão pelo interesse próprio dele, isso vai gerar um benefício que é útil para os dois. Não precisou ninguém ser solidário um com o outro para produzir algo que é do interesse dos dois. Ao agir de forma egoísta, produzimos algo que é bom para os dois, que é útil para os dois, que é interessante para os dois. Então, esse egoísmo estaria justificado moralmente pelo resultado que ele está gerando para a sociedade como um todo. Então, hoje, não conheço um autor que justifique isso de forma clara. Conheço esse pensamento da Adam Smith. Mas a justificativa que eles fazem... Oi? Erin Rand. Esse eu não conheço. É uma filósofa, ela fala muito sobre isso, assim. Ela fala que a sociedade é uma invenção, né? Ela não parte desse quesito meio aristotélico, que você tem um início com Aristóteles, de que o homem é um indivíduo socialmente natural, e em virtude disso, ele só desenvolve suas potencialidades, só chega até a eudaimonia em sociedade. A Rand vai dizer, olha, não existe sociedade, existe indivíduo. E na medida com que os indivíduos buscam seus próprios interesses, eles constroem toda uma filosofia e uma moralidade que busca, no caso, que busca a vida boa. Assim, ela chama até de ética egoísta. Assim, o indivíduo buscando seus próprios interesses, por que eu não te mato? Bom, eu não te mato porque eu não quero ser preso. Então, eu estou agindo moralmente na medida com que eu estou sendo egoísta. Eu não... Aliás, eu conheço o autor, só que você falou de um jeito que eu não entendi, que o meu inglês é ruim, então desculpa, mas eu até já conhecia. Os argumentos em textos de autores liberais, eles dizem, olha, o capitalismo gerou uma sociedade que gerou um bem-estar para mais pessoas na sociedade. Né? Eles vão argumentar que essa busca, a sociedade onde cada um busca o que é melhor para si, vai gerar um produto social que vai gerar bem-estar para a imensa maioria da população. Então está justificado moralmente esse egoísmo, essa atitude em prol de si mesmo, sem pensar no outro, porque vai gerar um resultado que vai ser bom para todo mundo. Então, se tentam se justificar moralmente desse modo, pelo resultado que isso geraria para a sociedade como um todo. Né? Há problemas, né? Claro. Concordamos, puta merda, há problemas de todos os tipos. Tem uma autora que é famosa, né, quem está nos assistindo também deve conhecer, que é a Hannah Arendt, ficou bem famosa por conta da tese sobre banalidade do mal dela, e pouca gente se lembra que ela tem uma concepção de poder bem interessante, que se contrapõe a essa ideia teleológica. Para quem está assistindo e não sabe, teleológica é quando você age de modo a buscar fins específicos, do tipo, o que eu tenho que fazer para poder comprar o pão mais barato, o que eu tenho que fazer para trocar de emprego, algo mais ou menos assim. A Hannah Arendt vai dizer num texto de 68 que se poder
né, de acordo com a tradição liberal clássica, se poder político, eu conseguir fazer você me como é que chama? Você me atender, você me servir, se eu fazer com que você faça a minha vontade, ela vai dizer, bom, então o Mao Tse Tung tá certo, o maior poder emerge do cano de uma arma. Só que quando alguém aponta uma arma para sua cabeça, você sabe que está diante de uma situação violenta. Então poder não é isso é violência, poder é outra coisa. Aí ela retoma Aristóteles, que nem o Gabriel falou, e fala, olha, poder é o que acontece quando pessoas livres se encontram no espaço público para deliberar e conversar e debater e chegar em consensos de modo livre, onde todo mundo pode falar. O que eu percebo? Eu percebo que uma sociedade pautada apenas no liberalismo clássico, e isso pior ainda no liberalismo, né, pós anos 80, 90, aí, que a gente chama de neoliberalismo, dá uma ênfase gigantesca sobre esse lance de que, cara, poder é você atingir seus objetivos pré-estabelecidos. E se para isso eu tiver que passar em cima de alguém, eu passo. Se para isso eu tiver que coagir alguém, eu coajo. Se eu tiver que puxar o tapete do meu camarada no trampo, eu puxo. E aí, a cada vez que você reafirma essas ações, você esvazia qualquer tipo de pensamento ético e moral que produz, né, um outro tipo de interpretação de si mesmo. Em sociedades pós-tradicionais, né, que seriam as sociedades plurais, cosmopolitas, enfim, as sociedades modernas, você tem uma série de conceitos de o que é vida, o que é bem-estar, o que é bom para mim, como eu devo agir, né? Tipo, eu e meu vizinho, a gente não concorda. Tipo, eu acho que eu devo agir deixando sabe, o som da minha casa num volume aceitável às 8 da noite. Meu vizinho, às vezes, não concorda. 10 da noite, o funk tá pegando. Tipo, a gente não concorda nesses assuntos. Então, a gente tem que deliberar sobre eles. Quando você parte só de uma visão liberal, clássica ou não, mano, tudo isso vai pro buraco, caguei, eu tenho que chegar no meu objetivo, eu tenho que fazer o que é melhor para mim e convencer o cara do mesmo processo. E aí você vai esvaziando esse campo moral e ético. Essa é uma das principais críticas que eu faço, né, por esse pensamento liberal. Não sei se vocês concordam. Que isso é possível com a expansão da esfera pública, né? Tem um texto do Habermas, que é um sociólogo / filósofo, que é a mudança estrutural da esfera pública, né? Foi o que você falou. Ele fala que na Revolução Francesa lá tem uma transformação social acontecendo e a esfera pública vai participando dela, você vai estabelecendo cafés, livrarias, clubes de literatura, onde tem uma ampliação cada vez maior do espaço público. É onde você consegue gerar esse avanço moral, uma interpretação social mais qualificada. Ô, Rafa, dando um advogado do diabo aqui, a Rand iria responder isso da seguinte forma: bom, seu vizinho não age de forma ética. Por quê? Porque se ele agisse pensando nos seus próprios interesses e construir uma ética baseada nisso, ele deveria ser um bom vizinho. Porque sendo um bom vizinho, ele teria mais probabilidade de ser eleito na comunidade, de vender para você, eventualmente, porque tendo em vista que você não iria comprar de um vizinho chato. Agora, voltando para o Vitor aqui, Vitor, você respondeu que a ética católica tem um espaçamento e uma interpretação anticapitalista. E quando você chega, você já deve estar entendendo onde eu quero chegar, quando você chega no protestantismo e a ética e o espírito do capitalismo, como a partir daí, já que você é sociólogo, é dessa área, como você interpreta isso e também tenta fazer uma ponte para sair lá de 1929, que a gente acabou ficando por ali? Rapaz, é longa a pergunta, hein? Na cultura cristã mais clássica, a lógica burguesa, capitalista, se conflitam completamente, né? Com o protestantismo, e isso é um livro clássico da sociologia, Ética Protestante e Capitalismo, que é do Max Weber, sociólogo alemão, de 1904, um livro clássico, um livro pilar das ciências sociais. O Weber advoga que nas sociedades que mais cedo fizeram a reforma protestante, ou as que fizeram, né, porque, por exemplo, Portugal, Espanha, Itália continuam sendo católicos, mas países como Alemanha, Holanda, Reino Unido, tal, que aderiram ao protestantismo mais cedo, foram países que mais se desenvolveram economicamente. O Weber se pergunta por quê. Ele observa isso e observa que em países que têm população mista, católica e protestante, França, Alemanha e tal, ele vai identificar que os protestantes enriqueceram mais, né? Os que se afastaram dessa lógica cristã de negação do lucro enriqueceram mais e se direcionaram a atividades
mais relacionadas ao lucro, atividade capitalista. Ele vai se perguntar por quê. Ele vai identificar que o protestantismo não vê o lucro como uma objeção, ele não vê problema nisso, né? Ele atribui também a uma cultura de trabalho que haveria na lógica protestante, o trabalho como uma forma de operar a obra de Deus na Terra e agradar a Deus. Então, eu, enquanto homem, eu posso ter recompensa de Deus em vida, e eu posso ter essa recompensa através do meu trabalho. Deus observaria o meu trabalho e poderia me recompensar em vida. Mas o Weber vai dizer que acabou, sem querer, criando uma lógica, acabou criando um espírito do capitalismo sem querer. Ele não diz que foi de propósito, né? Os protestantes inventaram o capitalismo, como alguns erroneamente falam. Mas acabou criando uma ética em que a riqueza não é mais mal vista. A riqueza, pelo contrário, pode ser vista como um reconhecimento de Deus pelo seu trabalho. E a gente observa muito isso nas igrejas neopentecostais hoje, onde você tem a teologia da prosperidade, que na verdade é um exagero e uma interpretação equivocada até desse protestantismo original lá do século XVI, do Lutero, do Calvino e tal, em que Deus pode te recompensar em vida por isso. Então o seu sinal de riqueza, o bem-estar material, seria uma recompensa de Deus pela sua vida regrada, pela sua vida ascética, sua vida polida, uma vida de trabalho, uma vida de dedicação. Então a gente observa isso hoje, traduzindo para quem é de fora da área, quando a gente vê milhões de carros dizendo foi Deus que me deu, ou quando você tem um bem material, o cara vai lá no culto da igreja e conta como que ele progrediu materialmente, né, economicamente pelo trabalho dele, ou seja, Deus recompensou ele em vida. Ao passo que na cultura católica você acreditava que Deus vai te recompensar no pós-vida, né? Então isso acaba gerando uma ética muito mais favorável ao protestantismo. Tanto que muitos dos filósofos liberais, como Locke, por exemplo, eram muito próximos de vários teólogos protestantes importantes da Inglaterra. Acabou criando uma ética mais favorável a isso. E a tua segunda pergunta eu não lembro bem. Fala disso. É para a gente sair da década de 29. Ah, tá. Fala, Rafael, depois eu avanço então. Acho que a minha pergunta vai ajudar a fazer essa transição, Vitor. Eu estava lendo também, né, para a pauta, e, enfim, encontrei alguns artigos falando sobre a imensa dificuldade que é você encontrar trabalhos que tratam sobre a relação entre, não digo relação, mas a estruturação de corrupção e Estado fora de uma perspectiva econômica. Aí acabei esbarrando num tema, não tive tempo de me aprofundar para verificá-lo, assim, a sua procedência, né? Mas o que dizia o paper que eu li? Dizia que parte do problema brasileiro com a corrupção é que a população brasileira, ao contrário de outras, né, por exemplo, sei lá, norte-americana talvez, a gente não passou por um processo de formação de racionalidade europeia nos moldes do iluminismo. Então a gente passou direto de uma sociedade de valorização do trabalho clientelista para uma sociedade de valorização da recompensa desse trabalho, favorecendo assim a chegada, por exemplo, de mecanismos de corruptores ou de mecanismos teológicos que valorizam o trabalho. E faz sentido trazer esse campo ético para explicar a saída né, da crise e uma reformulação do liberalismo ou não? Olha, é um debate profundo, e nas ciências sociais isso é um dos pilares, né? Mas eu tenho lido muito o Gessé de Souza, e ele critica essa tradição sociológica e traz essa discussão que você está trazendo desse autor. Parece que nós temos o gene da corrupção na gente, né? Que a gente trouxe de Portugal. A gente herdou de Portugal um país... Porque isso é clássico, isso é um pilar na nossa ciência social, inclusive autores conhecidos como de esquerda. Isso não é algo que a direita interpreta da sociedade brasileira, não. Isso é algo numa espécie de senso comum acadêmico a respeito da nossa formação social, né? O que inclui também os autores de esquerda, como diz o Gessé de Souza. Quem não conhece o Gessé é o autor do Elite do Atraso, autor do Classe Média no Espelho, que eu estou terminando de ler, e tem um canal no YouTube também que é um grande, enfim, intelectual. Esses autores colocam que a corrupção a gente herdou de Portugal como uma herança maldita e estaria quase que no nosso gene a corrupção. E esses caras colocam como se nós fôssemos a continuação de Portugal, mas sem levar em consideração
toda uma peculiaridade que nos torna completamente diferente de Portugal, qualquer coisa da Europa, que foi a escravidão em larga escala. Essa sim é a nossa peculiaridade. Isso sim é o que nos torna diferente dessas outras sociedades. E outra coisa, para Portugal conseguir colonizar um território tão grande como esse, Portugal teve que delegar quase que poder absoluto e tirânico ao senhor feudal local, né? Ao proprietário, grande latifundiário brasileiro. Você não tinha um Estado que ia nas fazendas, uma polícia, órgãos estatais controlavam isso. O fazendeiro, o dono, ele era ao mesmo tempo chefe político, chefe econômico, chefe militar, chefe religioso. Né? Tem vários relatos que mostram como a poligamia acontecia em larga escala, e mesmo que isso fosse contrário aos princípios cristãos. Então tem essa formação histórica nossa que tem a ver com isso, mas eu sinceramente eu vejo isso muito mais como um espírito de vira-lata do brasileiro, que ele quase que lamenta não ter sido colonizado por Inglaterra, por França, por outro povo mais desenvolvido que Portugal. Parece que você explica um atraso econômico, quem colonizou a gente, sem explicar a grande peculiaridade que é a escravidão, que a gente foi o último país do mundo, país grande e importante do mundo, a abolir a escravidão. Essa, sim, eu acho que é uma questão central. E outra coisa que esses autores não colocam também, que o Gessé analisa muito bem isso nos livros dele, que é, quando a gente fala em corrupção, isso é claro, é um senso comum que está em cada pessoa na esquina. Fala-se do Estado. É o policial corrupto, é o fiscal de receitas que é corrupto, é um político que desvia o dinheiro e tal. Mas raramente se fala da empresa que beneficia desse esquema de corrupção. Quer dizer, é como se a gente demonizasse o Estado e louvasse o mercado. O mercado seria puro, o mercado seria incorruptível, o mercado seria racional nessa lógica protestante, o Estado estaria repleto desses vícios de origem, de patrimonialismo, que é algo central para eles e tal. Mas se você for pesquisar e ver a corrupção, a própria Lava Jato mostra isso, quem ganhou dinheiro com a corrupção foram as empresas. O que o político ganha é moedinha. O que ele ganha é o troco do esquema de corrupção. Né? Então, acho que para a gente falar de corrupção, primeira coisa é ver onde é que está a verdadeira corrupção. A corrupção é tão forte nas empresas que o esquema é tão forte, tão bem organizado, que entra o governo, sai o governo, ninguém mexe com isso. E a gente foca na corrupção do Estado porque não corre essa corrupção da mídia. E aí, para concluir, tem um amigo meu que estudou comigo, ele estava no doutorado e no mestrado, ele era do Conselho Regional de Administração, Daniel, aqui do Rio. Não sei se ele está nos ouvindo. Ele diz o seguinte, as pessoas falam da corrupção do Estado porque não conhecem a corrupção das empresas. Corrupção das empresas é em larga escala. Agora, quem se interessa por falar sobre isso? Né? Então, acho que essa é uma questão central para discutir a corrupção. Qual é a verdadeira corrupção? A verdadeira corrupção, a meu ver, está institucionalizada. E não o Estado é só uma parte disso. Perfeito, eu concordo, não, eu concordo. Porque eu li o texto e tal, né? Os textos que nem você falou, tá em cada esquina, tipo, tá incrustado nos autores, na academia, né? Existe uma visão meio que disseminada, difundida, e me incomoda pra caramba, sabe? Naturalizar, até porque corrupção é um processo, pelo que eu li, assim, ele é pouco estudado, pouco conceitualmente, você tem poucos trabalhos, assim, tem mais trabalhos comparativos, e aí você meio que salva o mercado botando ou no sujeito, criando uma ontologia do sujeito que carrega de alguma forma um gene maldito, corrupto, ou você coloca no Estado. E magicamente o mercado desaparece do problema, né? Ele não aparece em nenhum, né? Tipo, é uma peça central do tabuleiro, porque se há um corruptor, há um corruptor, e não é o Rafael aqui, professor, ou o Vitor, professor, ou o Gabriel, né, radialista, não somos nós que vai para o Estado com $500 mil na bolsa, são grandes empresas também, não é o cara que tem um mercadinho da esquina, e esses caras desaparecem do debate, né? Parece que é um passe de mágica, o cara bate a varinha, desaparece, não se fala sobre isso. E eles têm tanto poder, né, inclusive de controlar esses grandes empresários. No livro do Gessé de Souza tem um relato de ele entrevista vários personagens da classe média, né? E ele entrevista, classe média alta no caso, um gerente de um banco, um cara que ocupa uma função assim central em um banco, que entrevistou para ele, deu entrevista logicamente de forma anônima, e o cara relata como eles compravam todo mundo. E ele conta como comprou o juiz, conta como comprou o promotor, o cara conta como ele comprou todo mundo. O cara, enfim, vai dando detalhes de como é que funciona esse sistema de corrupção e conta que tinha um jornalista, não sei de onde, que começou a falar muito mal do banco dele, que ele não fala qual é o banco, lógico.
e daqui a pouco eles tentaram comprar o jornalista. O jornalista não aceitou a corrupção, ele falou que é muito estranho, geralmente todo mundo aceita a corrupção. Aí ele falou, então o que a gente fez? Compramos o jornal e demitimos ele. Nunca mais saiu notícia contra a gente na mídia. Porque, enfim, é um poder tão grande, tão institucionalizado, que a gente sequer chega até a gente, né? E o poder é tanto maior quanto menos a gente percebe ele como um poder, né? Talvez o que a gente possa falar também do feminismo, né? Quanto mais a gente acha que é assim mesmo, que não tem machismo, nada disso, mostra que mais forte é esse poder. Então, quer dizer, quanto menos a gente discute a corrupção das empresas, mais forte ela é. Isso é muito Foucault, né? Ô, Vitor, eu estava vendo essa questão da moral e da ética do brasileiro. Isso me recorda muito um pensador brasileiro, que eu não vou conseguir lembrar o nome dele, que fala um pouco dessa eugenia do comportamento do brasileiro em virtude de do latino, do negro, do caboclo. Você lembra de momentos do pensamento brasileiro que essa eugenia esteve muito forte, cara? Tem vários, eu não me lembro especificamente não, mas tem vários que fazem essa discussão de como que a gente idolatra um europeu, né? Um homem branco, protestante, inglês, enfim. Agora, um outro ponto que vocês estavam conversando, que eu até lembrei da fala do professor Boaventura de Souza, que é essa demonização do Estado. Você demoniza o Estado de certa forma, que você consegue enfraquecer ele, até que todos possam perder a sua confiança perante o Estado, e você faz crescer a iniciativa privada, essa ética liberal, e aí quando você chega nesse momento onde você precisa do Estado, você tem um Estado demonizado, capenga, e a iniciativa privada não consegue suprir as necessidades do indivíduo. E eu acho que nesse ponto a gente conseguiu voltar pro liberalismo, para a questão do Estado e como o Estado deve agir, principalmente nessa época de pandemia. Qual Estado deve estar perante a nós e como nós devemos construir esse Estado? Porque o Estado não é o Bolsonaro, apesar dele falar que a Constituição é ele, o Estado somos nós. Essa frase foi demais, né? Dizer que matou, a Constituição, a própria pessoa, nossa, voltou 300 anos na história. Vamos lembrar que a última pessoa que disse isso teve seus filhos decapitados, ok? Continue. Clássico essa passagem. Olha, essa demonização do Estado vem enfim, isso não é de hoje, né? É do próprio neoliberalismo. Né? Ele surge lá nos anos 70, 80. Primeiro no Chile, muita gente não sabe disso, né? Mas antes de ter Estados Unidos e Inglaterra com Thatcher e Reagan nos anos 80, o Chile foi o laboratório do neoliberalismo a nível mundial. Mas ele foi aplicado mesmo muito, foi na América Latina, no Brasil, Argentina, México e tal, foram os países que mais adotaram isso. E o diagnóstico geral que se tinha do problema econômico da época, do fim dos 80, início dos 90, era que o Estado era o problema do desenvolvimento econômico. Né? A gente passou aí desde os anos 30 até os anos 80 com intervencionismo estatal, com o Estado desenvolvimentista e tal, que fez a gente se transformar na sexta, sétima maior economia do mundo, um Estado fortemente intervencionista, inclusive governo de esquerda e de direita, a imensa maioria foi de direita, mas com governos fortemente intervencionistas. Quando a gente chega nos anos 90, a gente passa a demonizar o Estado. A propaganda que era feita nas eleições de 89 e posteriormente as propagandas feitas pelo governo brasileiro para justificar as privatizações nos anos 90, o Estado, nessa propaganda o Estado era representado como um elefante. Tinha inclusive uma corrida onde você tinha cavalos correndo, que seriam as empresas privadas, e o Estado correndo ali como um elefante. Quer dizer, isso cria um senso comum de como o Estado é lento, corrupto, ineficiente, de como o mercado, né, as empresas privadas são virtuosas. Então você vai demonizando o Estado, atribuindo o problema econômico ao Estado, mostrando ineficiências de empresas estatais. Inclusive, tanto o Estado era o problema que o Estado nem se preocupou em, por exemplo, tentar ganhar dinheiro com as empresas estatais que vendeu. A gente foi o país que mais privatizou ao longo dos anos 90, a gente só pede para a ex-União Soviética, né, Rússia e países vizinhos, por motivos óbvios, né, era um país de economia comunista, portanto, quase tudo, a economia, a produção de bens,
era estatal, então eles foram, a Rússia foi o país que mais privatizou nos anos 90. Depois da Rússia, veio o Brasil. A gente privatizou 15% do nosso PIB, boa parte, a maioria da nossa produção econômica estatal foi privatizada. E o Brasil vendeu a preço de banana mesmo. O Brasil vendeu, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que era a maior mineira do ouro do mundo, a maior exportadora de minério de ferro do mundo, por 3 bilhões de dólares, bilhões só. Isso é uma merreca. A Vale, no ano seguinte, deu um lucro de 10 bilhões. Veja bem, você vende uma empresa por 3 bilhões. Essa empresa, no ano seguinte, dá um lucro de 10 bilhões em um ano. O lucro é o triplo do valor que você comprou a empresa. Ou seja, é um super negócio. E o próprio Estado emprestava dinheiro via BNDES para que as empresas nacionais ou estrangeiras comprassem essas empresas estatais. Ou seja, não se tinha nem a preocupação em tentar vender mais caro, digamos assim, né? A questão era, o Estado é o problema, então a gente tem que se livrar disso. A gente tem que vender, vende a preço de banana, entrega a quem quiser ter essas empresas, porque só de não estar na mão do Estado já é um benefício, porque a empresa privada vai agir de forma racional, produtiva, e ao passo que o Estado é sempre lento, corrupto, ineficiente. Vou fazer uma parte aqui. Você comentou, né, o lance do... Como é que chama? Da visão do Estado e tal. Eu lembrei de uma fala do Ciro, que ele também fala bastante, que vocês citaram. Eu lembrei que o neoliberalismo é uma ideologia que o pessoal vende como ciência, né? É um conjunto de valores e um conjunto um conjunto de coisas que as pessoas jogam para a sociedade, para a administração pública, como se ciência fosse, e carece de fundamentos. E lembrar, quem está ouvindo a gente, que esses dados que o Vitor está trazendo é só o resultado das pesquisas que desembocaram no mestrado dele. Então, a sorte que a gente tem de ouvir uma pessoa realmente qualificada falando sobre isso num tempo onde, sabe, tipo, notícia falsa é mato. A minha pergunta é a seguinte, porque eu quero tacar fogo agora, eu quero levantar na galera. E aí, Marx 2020, comunismo 2020, quais são as perspectivas para o momento, para o nosso barbudo de estimação? Tem, não tem? Rapaz, pergunta difícil, hein? O meu trabalho aqui é esse. Hoje eu te jogo na fogueira, porque no próximo papo eu sei que você devolve. Enquanto vocês estão falando, tá aparecendo a propaganda que do eu vi, cara. Muito legal. Muito louco, cara. Deixa eu ver se... Quem tiver interesse em ver essa propaganda, ela está dentro de um documentário que se chama Privatizações, Distopia do Capital, que é feito por vários intelectuais brasileiros de várias universidades, que fazem uma análise do processo de privatizações no Brasil, e muitos dos dados que eu falei, eu tirei desse cara, documentário. Eu lembro dessa propaganda, cara. Imagina. Isso quer dizer que você tá velho já, hein, cara? Essa propaganda tem quase 30 anos. Pois é, eu tô com... Não quero falar. Esquece. Fala do Max. Mas então, deixa eu falar. Cara, eu vou começar te dizendo que eu não sei. Mas aí dentro disso eu vou tentar falar o que, enfim, o que eu acho sobre isso. Cara, embora a União Soviética tenha terminado há 30 anos, poucos anos atrás, Marx foi eleito numa enquete feita pela BBC de Londres como o maior filósofo da história, o cara que mais influenciou o pensamento mundial e tal. 30 anos depois de acabar a União Soviética, a gente está discutindo ele aqui. Um dos países que mais estuda Marx no mundo é os Estados Unidos, ao contrário de que, de repente, um boyzinho, enfim, possa achar, alguém ANCAP possa dizer que os Estados Unidos, nas universidades estadunidenses, são de mais, tem alguns dos institutos de economia e de filosofia que mais estudam Marx, né? Então, é um autor central. E mesmo que o ideário comunista tenha se enfraquecido com o fim da União Soviética, é lógico que ele está bastante enfraquecido, ele vai ser uma referência para a gente analisar o mundo, porque o X da questão da teoria marxista eram desigualdades sociais. O que mais escandalizou o mundo, o que mais fez o marxismo ter adesão no mundo e passar o século XX inteiro como a doutrina que moldou a independência da África, os principais ideologias que estimularam a independência da África, os movimentos de oposição em quase todo mundo, quase todos, né, tinham uma influência grande do marxismo. E
no mundo de uma desigualdade social tremenda, e sim, inegavelmente o mundo hoje é muito melhor do que era um século atrás, isso é inegável, o mundo melhorou, né? Mas as desigualdades são gigantescas, são gritantes. Você tem 6 pessoas no mundo, 6 bilionários no mundo, que têm mais riqueza do que metade da humanidade. Então, quando você tiver esse quadro de desigualdade gritante, o mundo onde ainda tem fome, mesmo que a gente produza muito mais alimentos do que é preciso, o Marx vai ser um autor central. Mesmo que seja para criticar ele, para bater, se você só bate naquele que tem alguma importância. Mas sob a perspectiva do marxismo, eu acho difícil, principalmente mais no mundo ocidental. Agora, se a gente usar a China como exemplo, aí a China é um debate infinito, eu sei que você discorda de mim, vai ser um debate infinito. A China oficialmente coloca o Marx como um grande autor, o pilar do seu desenvolvimento econômico. A China é o segundo país mais rico do mundo em dólar nominal e o país mais rico do mundo em dólar PPC, para quem não sabe, é paridade de poder de compra, né? E a China é o país que, inegavelmente, mais se desenvolveu no mundo. Então, hoje, o segundo país mais rico do mundo, ou o primeiro, dependendo de como você mede, né? Dólar PPC ou dólar nominal estadunidense, é o país mais rico do mundo, usa o marxismo como base, embora seja uma economia mista. A China não é um país de economia socialista de forma alguma, é uma economia mista, parte estatal, parte capitalista. Agora, o sucesso econômico da China vai fazer, eu acho que o mundo talvez se interessar um pouco mais por autores, talvez não só o Marx, mas por autores que critiquem o neoliberalismo, porque a China é qualquer coisa menos neoliberal. A intervenção do Estado lá é gritante. Você me fez uma pergunta difícil, eu não sei se consegui responder, mas vamos falando sobre. Eu vou provocar o Rafa. Eu estava lendo o Harari há pouco, e o Harari estava falando sobre a questão do marxismo e dentro da atual sociedade, principalmente quando você tem uma elevação ao pensar no trabalho, na mão de obra, como inteligência artificial, e você tem, de certa forma, o comércio e as estruturas precisando cada vez menos do ser humano, do indivíduo, para gerar a sua força de trabalho. E dentro de uma perspectiva marxista, a força do operário, a força do indivíduo está na sua força de trabalho, né? É o indivíduo que tem a capacidade de parar a máquina de trabalho. E isso, ao desenvolvimento, ao longo da história, isso está se tornando, o trabalhador está ficando cada vez mais fraco. O empreendedor precisa cada vez menos do indivíduo. Tá. Bom, tem que se falar de que indivíduo a gente está falando, né? Porque se você parte da ideia de que você tem um indivíduo apenas como mão de obra, de fato, né? Que é a visão marxista do papel do sujeito dentro da relação de trabalho. Talvez você tenha a diminuição dessa mão de obra, mas que é uma tendência observada desde a Revolução Industrial, né? Isso talvez esteja mais acelerado agora, e aí eu concordo com o Harari. Entretanto, nunca antes foi tão necessário a presença do indivíduo para a produção de capital, quanto numa sociedade onde você tem as relações de capital sendo cada vez mais digitalizadas. As grandes empresas de tecnologia dependem única e exclusivamente do banco de dados que o indivíduo fornece a elas através das suas interações sociais, né? Eles transformam nossas pegadas digitais em grana. O único jeito de fazer isso é você manipulando, né, de modo psicossocial, alguns elementos constitutivos da nossa identidade, de modo a esvaziar a nossa capacidade de reação diante dos estímulos recebidos, para que a gente possa interagir cada vez mais idiotizado aos estímulos que vêm até nós. Então, essa perspectiva dele precisa saber de que sujeito ele está falando, né? Eu sei que ele é um historiador e que talvez esse debate não esteja no horizonte do Harari, porque é outro campo, tal, embora tenha semelhanças, não é o mesmo. Mas eu acho que, ao contrário, eu acho que o neoliberalismo que a gente tem depende de um sujeito, só que o sujeito idiotizado, imbecilizado, com poder de compra reduzido, para que ele possa ficar sempre com desejos e ansiedades latentes, com uma promessa de cumprir esses desejos que nunca se realizam na totalidade. Também não estou falando nenhuma novidade, a tese que aparece em Adorno e Horkheimer lá no Dialética do Esclarecimento de 44.
né, quando ele faz a introdução do livro, ele está falando desse sujeito bem esvaziado de sentido, que é a promessa do iluminismo que não se concretiza. Hoje em dia você tem um sujeito ainda mais esvaziado de sentido, de significado, né? Como eu falei, eu até postei uma thread hoje no Twitter, eu estava lendo um livro de um coreano, que é o Byung-hun, e, cara, tem uma empresa, Maxishan, uma coisa assim, que tem mais dados coletados dos indivíduos norte-americanos que CIA e FBI juntos. Uma empresa privada tem dados de 300 milhões de cidadãos norte-americanos, catalogam esses caras em 70 tipos, do menos rentável ao mais rentável, e vende esses dados de acordo com a necessidade de consumo do cliente, manipulando assim o debate público como bem entendem, né? O caso mais famoso é o da Cambridge Analytica. Há outros, mas esse é o mais famoso. Então, eu acho que daí dessa perspectiva, você depende desse sujeito, esvaziado de sentido, de valor, e eu acho que aí é o Rafael Sonhador falando, né? Tipo, menos o teórico, mais eu acho que as respostas para isso tá no Marx lá, cara. Tá no estudar de novo, ver como é que acontecem as relações, as emancipações, as promessas do século XVIII. Tá lá no homem. Eu acho que, igual quando a gente analisa, principalmente no campo da economia brasileira, e a gente entra nesse debate entre salvar vidas e salvar a economia, como se a economia não fosse um processo social complexo que dependesse também de indivíduos. E dentro dessa perspectiva, nós passamos nos últimos anos com um esvaziamento da legislação trabalhista, um esvaziamento da CLT, onde o indivíduo foi perdendo seus direitos trabalhistas significativamente. Tivemos a uberização do indivíduo, no qual ser empreendedor é você simplesmente trabalhar em prol do seu almoço, se tornou empreendedorismo. E dentro dessa perspectiva, quando você tem uma pandemia e você tem esses sujeitos esvaziados de direitos trabalhistas, a lógica liberal do empreendedor simplesmente vai para o ralo. Onde está o empreendedor? E aí você tem uma troca semântica também, que você não utiliza mais, que você tem 5 mil, 7 mil desempregados. Você tem agora empreendedores. Não, a gente não tem desempregado, nós temos empreendedores. E a gente volta a um contexto de desproteção social, né? O neoliberalismo, o novo liberalismo, né? Um retorno ao original, embora, lógico, muita diferença, o contexto histórico é outro e tal. Mas a gente está caminhando para voltar para um contexto de século XIX, de relações trabalhistas do século XIX, totalmente desregulamentadas. Né? A gente está desregulamentando legislação trabalhistas, o governo Fernando Henrique fez isso, o governo Dilma fez isso também, o governo agora, Temer, fez a reforma trabalhista, mas reformas estão sendo feitas sempre no sentido de desregulamentação, ou seja, de tirar a mão do Estado da relação patrão-empregado. Então você tem hoje já mais de 50% de trabalhador informal. Quer dizer, esse cara informal, e o desempregado também, é importante a gente entender como são feitas pesquisas. Eu trabalhei no IBGE por 2 anos, não sei nem se vocês sabem. Eu fiz pesquisas diretamente com as pessoas. O conceito de desemprego do IBGE, e aqui eu não estou criticando o IBGE, dizendo que o IBGE manipula, não estou dizendo isso, tá? O IBGE usa os critérios que são utilizados por órgãos internacionais, é um órgão super respeitado. Mas se você só é considerado desempregado, se você não está trabalhando, não tem nenhuma atividade remunerada e procurou emprego na última semana. Se você, por exemplo, desistiu de procurar emprego e não procurou na última semana, você não é considerado desempregado. E eu lembro eu não lembro quem, mas um economista que numa entrevista disse assim, olha só, desemprego é luxo de rico. Desemprego é luxo de classe média, porque pobre dá um jeito, pobre não pode ficar desempregado esperando arrumar um emprego. O cara que está desempregado, ele vira entregador de pizza na semana seguinte. Ele baixa o aplicativo ali do iFood, vai entregar alguma coisa, ele vai trabalhar para a farmácia, ele vai fazer alguma coisa para sobreviver e vai entrar na pesquisa como autônomo, como informal, enfim, ele não entra como desempregado. Mas se a gente pensar
que mais de 50% dos trabalhadores não são formais, ou seja, não tem carteira assinada, não tem nenhum vínculo com as empresas, quer dizer, são totalmente desprotegidos, né? E aí, como é que a gente vai fazer esse cara ficar em casa, dizer para ele que ele... Quem vai proteger? Vai viver de quê? Né? E aí é o seu drama de quando você tem uma sociedade cuja economia, cujas relações de trabalho são totalmente desregulamentadas. Se a gente não consegue... Fala. Isso soa muito perfeito, principalmente com o discurso populista, né? Na qual você tem a imprensa e você tem os órgãos internacionais de saúde dizendo, é necessário como que você fique em casa. E aí, sujeitos dentro do campo político se vestem de tal discurso e diz, olha, querem impedir que você vá para a rua ganhar seu ganha-pão. Porque eles têm condições eles estão com seus empregos garantidos. Agora você que é trabalhador e só quer trabalhar, não quer fazer mal a ninguém, você não está preocupado com a sua saúde, como se o sujeito fosse apenas um indivíduo isolado no mundo, no qual as suas atitudes não interferissem mais ninguém, senão a ele mesmo. É por isso que eu falei, cara, que sabe, é um pouco do... Eu não tenho pesquisas aprofundadas no assunto, né? Enfim, mas boa parte dessas respostas, a minha intuição, assim, me mostra que está em Marx, né? Sabe? Entender melhor como mudar a cadeia produtiva, luta de classe, consciência de classe, sabe? Todos aqueles conceitos que o Marx desenvolve, e Marx é um autor complicado, pouco lido, pouco compreendido, né? Eu conheço poucas pessoas, que nem o Vitor é um, por exemplo, que eu sei que se eu sentar com o Vitor, ele me explica de um jeito entendível. Mas, não, tô falando sério mesmo, tipo, porque eu conheço muita gente que arrota Marx e, cara, tipo, não tem leitura, não tem uma base interessante para poder destrinchar. O cara é difícil, velho, é difícil pra caramba. Eu tenho Capital aqui em casa, tá comigo 9 anos já, e, cara, eu pedalo muito pra sabe, ainda mais porque não é bem a minha formação tal. Eu fico sempre naquela dúvida se eu tô lendo certo o autor, sabe? Pior do que não saber é achar que sabe, né? Porque depois você cria uma porrada de coisas. Mas, enfim, tudo isso vai dizer que a minha intuição tá lá, cara. Que o cara aí que tá uberizado, que precisa comprar o leite do filho, para pagar as contas, viver, o cara é coitado. Tá na luta de classe, velho. E aí tem uma questão interessante, que logo que o Bolsonaro fez o discurso dele, onde ele demonstrou essa preocupação com esse trabalhador informal, né, com esse trabalhador mais precarizado, que não é o nosso caso, né? Nós somos trabalhadores estabelecidos, temos nossos empregos ali formais, nossa carteira assinada, nosso direito de ficar em casa, né? Esse cara desprotegido, na prática, ele não tem esse direito, ele precisa sobreviver. E aí a fala do Bolsonaro foi bastante direcionada para esse cara pobre, para essa mulher que precisa vender alguma coisa na rua para sobreviver e tal. E é uma característica comum aos discursos fascistas originais lá da Europa, os neofascistas, que é focar em demandas, em públicos que historicamente eram ligados à esquerda, né? O próprio nome, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, o Partido Nazista, visava criar uma simpatia com o trabalhador alemão que via no socialismo com muita simpatia, né? O Hitler queria tirar do campo da esquerda, dos partidos comunistas e tal, essa identificação dos trabalhadores. Então a ideia era trazer esse trabalhador pobre, alemão e tal, para o campo do Partido Nacional Socialista, né, do Partido Nazista. Então é uma tentativa de direcionar um discurso que sabidamente não é direcionado a essa população mais pobre, mas você direciona dando a entender que tem essa preocupação com esse cara mais pobre, né? E é um discurso que é fácil de colar, né? Porque a pessoa está pobre, ela precisa, ela é informal, você tem uma economia onde mais da metade dos trabalhadores vivem nisso, então quando você ouve que o cara está preocupado com você, que está desempregado ou subempregado, gera uma simpatia nisso, né? Quando, na verdade, a gente precisaria ter uma ação estatal para proteger esses trabalhadores. E a gente conseguiu aprovar essa bolsa emergencial, esse auxílio emergencial de R$600, podendo chegar a R$1.200, que é extremamente importante, né? A proposta inicial do governo era ser R$200, a oposição conseguiu fazer com que fosse aprovada a bolsa de R$600, né, bem maior do que o valor inicial, que dá o mínimo de proteção social a essa pessoa para pelo menos não passar nenhuma necessidade, enfim, de fome ou uma coisa mais grave nesse período, né? Precisou de ação do Estado
para poder minimizar um problema que o mercado jamais teria condições de resolver. E quando nós falamos sobre Estado, é interessante que quando começou essa questão da pandemia, principalmente nos Estados Unidos, era muito em voga, e você já ouvia especialistas falando da necessidade de um sistema único de saúde, porque assim você conseguiria, primeiro, identificar o que você está trabalhando e conseguir fazer uma atuação do Estado de forma direcionada. E está aí a necessidade desse sistema único de saúde. Assim, e o SUS, por muita sorte, o Brasil tem o SUS ainda. E isso é indiscutível. Assim, e outra, todos nós... Desculpa, eu te falei antes, mas todos nós precisamos do SUS. Nós que temos plano de saúde, precisamos do SUS. Tem um monte de coisa que não cobra, que ninguém para ler o contrato inteiro. Se tiver um problema psiquiátrico, por exemplo, a rede pública não vai te atender. Se você tiver determinados problemas no cérebro, enfim, determinadas coisas, só o SUS faz. Não tem para onde correr. E aí a gente vê a grande desgraça que está sendo agora nos Estados Unidos, por exemplo, por eles terem uma saúde privada. Aí eu queria só tocar nesse tópico rapidinho, já passo para o Rafael. Dos países desenvolvidos, os Estados Unidos é o que tem a pior saúde. Da OCDE, né, do Clube dos Ricos, tem a pior saúde. Se eu não me engano, está em 29º lugar no ranking de qualidade de saúde. E é o país mais rico do mundo. E a saúde lá é privada. Uma parte dos cidadãos estadunidenses não tem plano de saúde. Como não tem saúde pública, todo mundo tem que pagar a sua saúde privada. Aí pensa você é um desempregado estadunidense, você é um cara que cata latinha na rua, ou então que trabalha para o aplicativo e tal, e não tem um plano de saúde. Aqui tem muita pobreza também nos Estados Unidos. Você sente alguns sintomas do coronavírus. Você está ali sentindo uma tosse, alguma coisa, está com suspeita. Se você for para o hospital, você tem o risco de entrar lá e sair devendo valores astronômicos, né? Então, você vai morre de medo disso. Os cidadãos estadunidenses comuns não vão, mesmo os que têm plano de saúde, como é coparticipação, você pode ir lá e dever mais do que a tua casa. Então as pessoas morrem de medo de ir. Então você que está morrendo, está tossindo, mas está com medo de ir para o hospital, você vai ficar na sua casa, possivelmente contaminando outros, enfim. E aí gera essa desgraça toda que tem sido aí nos Estados Unidos. Já. E esse documentário é maravilhoso. Quem não assistiu, assista. SOS Saúde, do Michael Moore, cineasta americano. Excelente. Rafael, desculpa a demora. Não, capaz. Eu só vou corroborar com o seu argumento, porque você não vê mais nenhum liberal na política falando de modo, de modo livre e pomposo sobre o fim do SUS. Você não vê mais. Todo mundo deve se lembrar das eleições de 2018, que tinha de candidato falando em privatizar tudo, inclusive o SUS. Esses caras desapareceram. Não é? Eu até postei no Twitter, né, se a gente já pode rir do Mandetta, mas não sei se pegou bem. Cara, você não tem mais liberal, cara. Tipo, eu lembro do João Moedo comentando, né, que era a favor de privatizar tudo. Tá lá o Moedo agora, enfim, rebolando para explicar, para quem quer ouvir também, né, no meu caso, que não, mas o SUS e não sei o que, é um direito, e tem que investir, o Estado, pai, pum. Cara, tá aí a prova, né? Enfim, tá a prova. O Estado Deixa eu dar um exemplo de saúde. O SUS brasileiro, ele é copiado em termos de legislação do SUS inglês, né, que é considerado o melhor sistema de saúde do mundo. Não é considerado de forma abstrata, não. Tem pesquisa, tem ranking e tal, que coloca o sistema de saúde inglês como o melhor do mundo. É o mais abrangente, todo mundo tem direito a acessar e tal. Só que minha irmã mora em Londres já há 5 anos, e ela é legal lá, ela tem está toda regulamentada direitinho lá em Londres, mas muitos brasileiros e muitos imigrantes, latinos, africanos, asiáticos que estão lá, estão de forma ilegal. E o ilegal, ele não pode ser atendido no sistema de saúde. Ou melhor, desculpa, ele pode, só que se ele chega no sistema de saúde inglês lá, se ele tem coronavírus, ok, vão atender ele. Só que você, quando vai lá, não sabe se é coronavírus ou é outra coisa. Se você chegar lá e não for coronavírus e for uma outra doença, uma gripe, qualquer uma outra coisa, eles vão começar a fazer um monte de perguntas, inclusive exigir toda a sua documentação, e se você não tiver toda a documentação, já vai te caminhar para a polícia dali mesmo. E tudo que o imigrante mais tem medo, um ilegal, é ser mandado embora, né, do país. Porque é mandado embora assim, você vai na casa, pega as suas coisas e é mandado embora na mesma hora, não dá nem para se despedir de ninguém. E aí muitos imigrantes brasileiros, teve uma reportagem da Record falando isso, minha irmã que me mandou, que mora em Londres, que muitos imigrantes brasileiros estão em casa,
tossindo, brasileiros e de outras nacionalidades, e não vão para o hospital porque morrem de medo de ter que dar explicações ao sistema de saúde. Ou seja, quando você tem dentro de uma sociedade grupos de subcidadãos, de algum modo, ou no caso pessoas que não são cidadãos, aí você vê uma pandemia como essa, onde é necessário agir de forma coletiva, de forma que você trate as pessoas como iguais. Só que você tem pessoas ali que são cidadãos e outros que são cidadãos de segunda categoria, ou nem são cidadãos. Mostra a fragilidade dessa sociedade, né, de você não tratar todo mundo igual. Porque numa pandemia, o corpo de um milionário e o corpo de um mendigo tem o mesmo poder de transmissão do vírus. Então, mostra a fragilidade de sociedades que têm subcidadãos ali dentro delas. Já. E voltando a um ponto que nós apresentamos no início dessa live, que foi a questão da ética liberal, que era uma ética, digamos, preocupada no seu próprio indivíduo. E aí a gente pode pensar e extravasar para isso. Olha, é necessário para o seu próprio bem que você tenha um Estado que cuide de todo mundo. É necessário para o seu próprio bem que uma pessoa, um subcidadão, como o Vitor falou, não pegue o coronavírus e não leve para todo mundo. Então, é mais do que necessário que você tenha um sistema de saúde público que cuide de todos, que você tenha educação pública que cuide de todos, porque o problema dos poucos voltará também para você. Como dizia o Comte, né, um dos pais da sociologia, a gente vive numa solidão cósmica. A gente não tem muito para onde correr, né? Você não resolve determinados problemas de âmbito individual. A questão da imigração, que é um grande problema para os países desenvolvidos hoje. Como é que você resolve isso de forma... Se você tem fome, uma seca na África, vai gente para a Europa. Se você tem guerra lá na Síria, vai gente para a Europa. Se você tem pobreza no México, vai gente para os Estados Unidos. Quer dizer, você não resolve coisa a nível nem individual e nem só de um país. Você precisa ter cada vez mais ações coletivas e entidades que possam agir de forma coletiva. E essa entidade que a gente tem hoje é o Estado. Não tem outro jeito, não tem para onde correr. Tudo de progresso que a gente teve na humanidade foi por ação coletiva. Se a gente pensar por hoje, a Europa é o que é, aquele padrão de desenvolvimento que tem. Aliás, é muito interessante como a elite brasileira adora a Europa, baba ovo da Europa, mas quando você propõe de criar políticas aqui, que são as mesmas que tem na Europa há muito tempo, o pessoal rechaça, acha um absurdo, diz que é comunismo, etc. e tal. Se o pessoal entrasse numa Suécia da vida, eles não iam aguentar de ver tanto Estado, né? 56% dos trabalhadores suecos são servidores públicos, né? Então, a Europa conseguiu construir o padrão de vida que eles têm, porque principalmente depois da pós-guerra, daquela desgraça que foi lá, e a Europa ficou muito na desgraça. Tem filmes italianos como Ladrões de Bicicleta, que é um dos meus filmes preferidos, que mostra a pobreza ali da Itália no pós-guerra, das pessoas precisando fazer qualquer coisa para sobreviver e tal. E aí você começa a criar uma política de forte intervenção do Estado na economia, uma política de taxação sobre grandes fortunas, taxação do lucro das empresas, política de educação pública para todo mundo, saúde pública para todo mundo, previdência pública para todo mundo, saneamento básico, enfim. Essas políticas que a Europa vai criando ao longo dos anos 40, 50, 60, 70, construíram esse padrão civilizatório que eles têm lá, né? Você não teve... se alguém puder me dar um exemplo de que país se desenvolveu sem ação do Estado, não tem. E, por favor, não venha citar os Estados Unidos, né, porque é vergonhoso. Porque os Estados Unidos, para chegar onde chegou, teve Estado pra caramba, inclusive até hoje. Bastante ação estatal. E quando falamos sobre coletividade, você vê o que ocorreu na Europa recentemente, agora a Inglaterra, muitos na Inglaterra, políticos principalmente, pedindo ajuda à União Europeia para amenizar o baque, né? Não tem para onde correr. Não, e governos europeus, inclusive governos de direita, tendo que adotar medidas contrárias aos princípios que eles defendiam, que eram os princípios liberais, de não intervenção do Estado na economia e tal. O Trump conseguiu aprovar no Congresso agora, foram um pacote de ajuda para as empresas e cidadãos dos Estados Unidos, que foi de 500 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Dá para comprar uns 30 países na África aí com esse dinheiro todo, de tanto dinheiro que é. Quer dizer, só a intervenção do Estado pôde salvar esses países. A OCDE, para quem não sabe, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, conhecido como Clube dos Ricos, né, dos países mais ricos do mundo, propôs criar um novo plano Marshall para poder salvar a economia global. O governo de direita do Boris, da Inglaterra, primeiro-ministro, criando políticas intervencionistas, política de proteção social, política em que o Estado dá o auxílio para os cidadãos que estão desamparados para conseguir sobreviver, né? Ou seja, a necessidade está impondo que mesmo o governo de direita ajam conforme tudo aquilo que eles criticaram, que era com intervenção do Estado na economia, né? Mostrando que quando o bicho pega, não tem jeito.
Só o Estado para ajudar. Bom, eu vou mandando um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando e também já solicitando pergunta. Você que está nos assistindo, quiser enviar perguntas, já estamos a 1h04 nessa live. Então, você que está nos acompanhando, pode deixar sua questão embaixo nos comentários, que nós estaremos lendo aqui e tentando debater sobre ela. Mandando um abraço para o pessoal que nos acompanhou até agora, a Flávia Santos, a Cristina Fernandes estava nos acompanhando, o Cido Oliveira, também o Danilo Barás, acompanhando aqui na live da Pense Grátis, o Ronaldo Júnior, Fernanda, acompanhando a nossa programação, também o Guilherme Rocha, o Ronaldo Júnior acompanhando a nossa programação, o Valéria Vieira, aqui a Valéria Vieira falando aqui sobre ser simpático na vizinhança não é uma questão de ética, nem de diplomacia, mas aqui nós estávamos falando da ética da Rand, que ela chama essa cosmovisão, no caso, de ética. O Ricardo Guimarães, falando aqui com a gente, falou que é pra gente estar na CNN, cara. Que bom. Pô, melhor que a gente vai ser, cara, pode certeza. Pô, pelo menos mais honestos. A Dani Tavares participando, o Ricardo Guimarães, Ricardo aqui, mandou um abraço pra gente, falou, além da CNN, também na TV Senado. Legal, Ricardo, obrigado. A Thalita Duarte, e vamos ver aqui, Rosimeire Nunes, né? Concordo com a fala do Rafael sobre a luta de classes e consciência de classe, que infelizmente aqui no Brasil está cada vez mais em declínio. A grande elite brasileira faz certinho a lição de casa, pois denegriu a imagem da esquerda brasileira e atualmente todo e qualquer discurso ideológico sobre melhorias nas condições sociais do país é taxada como petista. Deixa eu comentar sobre essa coisa do ideológico, que eu tenho uma implicância com a forma como esse pessoal usa o termo. Normalmente usa-se o termo ideológico para tudo aquilo que diverge da ideologia dominante. Como se a defesa do capitalismo não fosse uma ideologia, como se a defesa do liberalismo não fosse uma ideologia, como se a defesa, sei lá, do cristianismo não fosse ideologia. Tudo isso é uma ideologia, tudo isso é uma visão de mundo. E pelo contrário, quando você chama qualquer crítica a isso de ideologia, dando a entender que a sua não é uma ideologia, mostra o quão forte é essa ideologia no qual a gente está. Eu gosto muito da definição que o Zizek dá de ideologia naquele filme, O Guia Pervertido do Cinema, onde ele fala de um filme, acho que eles sabem, acho que é esse o filme, que o cara usa um óculos e toda vez que ele usa o óculos ele vê a real mensagem por trás das coisas, né? É um filme onde a sociedade está dominada por extraterrestres, um filme clássico de Hollywood, e enquanto ele está com os olhos normais, ele vê o mundo como a gente vê. Quando ele põe o óculos, ele vê, no lugar do dinheiro, escrito, esse é o seu Deus. Uma propaganda de uma praia, gaste seu dinheiro e reproduza, coisa do tipo. A Zizek fala, geralmente a gente entende ideologia como um óculos que é colocado nos nossos olhos, que faz a gente enxergar a realidade da forma que alguém deseja. E ele fala que é muito mais profundo. Ideologia são os nossos próprios olhos. Ideologia são as nossas próprias vontades, desejos, objetivos, sonhos. É o nosso modo de valorar a realidade. A ideologia está na escolha de palavras que eu uso para dar um adjetivo positivo ou negativo. A ideologia está presente quando eu olho no espelho e me acho atraente ou não, se eu vou ou não cortar a barba, porque a ideologia é o nosso modo natural e inconsciente de olhar para a realidade. É a forma de dar significado e significância ao mundo, né? O que você estava me falando, o que você estava dizendo há pouco também, eu vejo, como o Vitor falou, que ideologia é tudo que o outro identifica. O que eu identifico, o que eu vejo, a forma como eu vejo o mundo, ou seja, os meus óculos, é a realidade. Isso me recorda muito... ideologia, né? Isso me recorda muito a história de um canário do Machado de Assis, onde um cara chega para o canário e pergunta, o que é o mundo? Aí o canário fala, o mundo é essa gaiola, é isso que eu estou vendo aqui na minha frente. Aí o cara vai lá e compra o canário e leva ele para um jardim. O que é o mundo, canário? O mundo é esse jardim. Aí o canário vai e foge. Aí o cara pergunta, e o que é o mundo, canário? O mundo é tudo isso que eu estou vendo, o céu azul, tá aí, mas antigamente você tinha dito que o mundo era gaiola.
Você tá louco? Eu não disse nada disso. Então, aquilo que você consegue lembrar é o mundo ideológico que você constrói para si. E tudo aquilo que não está ali nesse eu empírico é ideologia do outro. Os termos utilizados eles são extremamente importantes, né? Eles mostram nossa visão de mundo. Do mesmo modo como o termo regime, para se referir sempre a governos que não sigam o ideário do liberalismo. Vocês podem reparar. Você nunca usa o termo regime para se referir a Estados Unidos, Inglaterra e França. O regime é sempre países que diverjam disso de alguma modo. Você escuta regime iraniano, regime chinês, mas não escuta jamais regime francês. Regime bolivariano. A Débora, participando aqui com a gente, perguntou, Rafael, qual o nome do filme que você citou mesmo? Eles Sabem. Eles Sabem é o filme que é usado pelo Zizek, e o Zizek tem dois, né? Dois aqui. Que é o Guia Pervertido do Cinema e o Guia Pervertido da Ideologia. Assim, para baixar é difícil de encontrar, cara. Eu bato cabeça assim, não é dos mais fáceis de encontrar. Mas, fuçando na internet, enfim, você encontra tudo, né, cara? E vale muito a pena. Moacir está participando com a gente. Moacir Melo diz, ótimo aprendizado. Não estou conseguindo processar nenhuma pergunta, mas agradeço a aula. O Igor de Lima participa com a gente. Liberal na economia e tradicional nos costumes. A loucura brasileira. Não, a loucura brasileira está além, cara. A pandemia mostrou para a gente o liberal na economia e homicida nos costumes. É outro nível. Bom, mais algum comentário? Vocês gostariam de tecer? Eu quero agradecer, cara. Tipo, de verdade, foi uma baita aprendizagem, foi legal pra caramba, eu curti demais. Aprendi um monte de coisa, bato mó feliz, assim. Brigadão. Infelizmente, a gente não tem tanto tempo na vida normal para fazer isso de forma periódica. Senão seria muito interessante uma vez por semana estar fazendo uma live como essa. E tempo, quando eu digo tempo, não é tempo só para apresentar, tempo para se preparar até chegar aqui e ligar as câmeras. Isso que é importante, que até que as pessoas, os seguidores, né? A gente somos pessoas comuns, a gente trabalha, tem vida, e a gente está ali na página quando a gente tem tempo. Existem sim, né, pessoas páginas que ganham dinheiro, patrocinadas e tal, mas nós somos pessoas comuns e vivemos, e, enfim, a gente faz isso aqui quando dá, mas é legal, é um prazer, eu particularmente gosto. Foi muito legal também, um aprendizado também para mim. Eu vou notar esse filme aí que o Rafael falou, que eu quero também ver, muito interessante. É muito bom, cara. Foi inclusive uma das inspirações que eu tive para montar a minha outra página, o Cine Sofia. É do caramba, cara. Assistam, é muito bom. E se quiserem ler Zizek, então fica a recomendação também, porque tipo, o Zizek tem os textos dele, tipo, de filosofia densa pra caramba, que é pesadíssimo, mas tem um monte de livro, assim, onde ele tenta trazer referência do cinema, sabe, da cultura geral, até pop, assim. E pro público leigo, cara, é uma boa introdução. Tem uma pergunta aqui, o Luiz Nascimento entrou aqui com a gente. Cadê? Tá aqui. Luiz Nascimento, como equalizar os sentidos das palavras? Porque já nos roubaram o termo liberdade, pois somos nós que defendemos a verdadeira liberdade de escolhas dos indivíduos, livre de exploração material e subjetiva. Rapaz, eu faço questão de comentar isso aí. Isso é uma questão, para mim, fundamental, que eu discuto academicamente e num barzinho, sabe? A gente discute liberdade, né? É legal ter a pergunta aí da pessoa. E aí eu penso, eu tô sexta-feira à noite num barzinho... Aprendi isso agora. Tá ótimo. Cara, um beijão que esse Luiz Nascimento é um amigão meu, cara. Sim, baita professor de história, podia participar com a gente aí, o cara manja pra caramba. Baita professor de história. Eu gosto de dar isso como exemplo, né? Eu tô sexta-feira num barzinho, e aí eu tô pagando R$15 numa caipirinha, e aí depois eu peço uma batata frita, e enfim, eu gastei ali R$100 num barzinho para divertimento, que para minha condição econômica eu posso fazer isso, eu posso ir para pro outro barzinho. Só que aí vem uma senhora daqui a pouco de 60 e poucos anos para vender bala para mim, para vender doce, para vender alguma coisa.
qual é a liberdade que essa senhora tem de escolher trabalhar ou não, fazer isso ou fazer aquilo, a liberdade dela se divertir, a liberdade dela, enfim, tomar qualquer decisão. E aí eu lembro de uma frase, eu não lembro em qual livro do Marx está isso, mas ele diz que a liberdade é a superação da esfera da necessidade. Enquanto você tem necessidades econômicas básicas para resolver, quando você não tem comida, você vai procurar comida. Enquanto você não tem casa, você vai querer ter uma casa. Enquanto você não tem certeza se vai comer amanhã, você vai procurar comer amanhã. Então, só depois que a gente chega minimamente a superar essa esfera da necessidade, das necessidades materiais mais básicas, só a partir disso é que a gente pode falar em liberdade. A gente só faz filosofia e nós, por exemplo, só estamos aqui agora como pessoas de classe média, de algum modo, estabelecidas e que tem uma casa, um computador, uma internet, Wi-Fi. Só a partir desse momento a gente pode fazer filosofia, sociologia, artes, pensar o mundo, ver um filme. Porque se eu fosse um miserável, muito pobre, eu estaria na rua agora fazendo alguma coisa para sobreviver. Então, quer dizer, a liberdade vem depois da superação dessas esferas da necessidade. A liberdade de poder escolher o que se você está passando fome, se você vai buscar comida, sabe? Você tem livre escolha, né? Mas se você escolher o caminho errado, você vai para o inferno. Então, basicamente. Eu tenho 2 picolés, um de morango e um de maracujá. Se você escolher o de morango, eu te dou uma porrada, mas você é livre para escolher. Cara, perfeito. Eu concordo com o Vitor. Eu ia falar algo, assim, eu ia falar o mesmo com outras palavras. Perfeito, concordo 100%. Vamos ver se tem novos comentários. Um abração para a galera que está participando de verdade. Que massa. Obrigado, agradeço também. Muito boa. Boas perguntas. Muito legal, né, cara? Poxa vida. Rapaziada, esses tempos nos proporcionam essa forma de aprendizado. Muito bom o debate. Deixa eu mandar um abraço para esse cara aí, o Igor. Se eu não me engano, eu conheci esse cara numa palestra que eu dei numa faculdade aqui no Rio. Vou dar um abraço aí para ele. Gente boa. Abraço, Igor. Abração. Abraço, Débora. Muito obrigado pela sua participação. De verdade. O amigo do Rafa aqui de novo. O Luiz quer, outra live, né, Luiz? Que isso, velho? Eu não tenho condições de falar sobre isso. Não, pelo amor de Deus, isso aí vale outra live, cara. Você tá maluco. Nossa. É a partir da maioridade kantiana? Cara, aquele texto lá, o que é o esclarecimento, né, de 1793. Isso é louco, isso aí é outra live, cara. É outra hora a gente falando aí só sobre isso. Eu não tenho conhecimento para falar de Kant, deixo com vocês. Kant, cara, tem uma piada horrorosa na filosofia, porque filósofo não tem senso de humor. Mas a piada é essa, né? Diz que em Kant nem prefácio é prefácio, é pré-difícil. Tudo é difícil. Nada é fácil em Kant, tá ligado? É horroroso. Aliás, Kant. Eu costumo falar, né, para os colegas aqui, eu não conheço mais nada mais difícil do que filosofia, né? Eu sou de sociologia, mas a gente estuda também alguma coisa de filosofia. Acho que a coisa mais difícil que eu conheço é a filosofia. É um troço complicado demais. Eu tenho um problema com pensadores alemães. Falou que é alemão... Eu adoro o pensamento alemão, cara. Eu prefiro o inglês. Eu acho que o alemão, ele escreve para não ser entendido. Assim. Eu concordo. Isso eu concordo. Você lê Hegel Não, eu tô falando de gente ainda. Eu tô indo no pensamento nietzschiano, no Nietzsche. Pois é, cara. Eu só fui, assim, ó, enquanto você, né, vê esse pessoal pergunta aí, tal, uma confissão que eu faço há poucos, né? Eu só fui estudar política aqui no Rio Grande do Sul porque o meu TCC foi em Nietzsche, né? Eu falava sobre moral no livro do Nietzsche, que é o Genealogia da Moral, e quando eu me mudei para o Rio Grande do Sul, não tem, na verdade, nenhuma universidade com linha de pesquisa nietzschiana. Aí eu pensei, cara, tem o Foucault, dá prosseguimento a alguma coisa do Nietzsche, e fui ler Foucault. E aí acabei tropeçando nos textos Foucaultianos sobre política e não saí mais, cara. Tô há 10 anos nisso. Gente, foi por acaso. Vamos nos despedir aqui do público. Pessoal, prazer. Até uma próxima. A gente vai tentar fazer outros. Foi muito legal estar aqui. Enfim, até uma próxima. Espero vocês. Abração pra galera. Uma baita de uma experiência legal. A gente vai fazer o máximo possível para tentar repetir, porque foi especial, foi de verdade. Agradeço muito a participação de todos e tanto do Vitor quanto do Gabriel. Valeu.
Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Para você que acompanhou pela metade aí também, muito obrigado. A live inteira está disponível no nosso Facebook, no Facebook da Pensa Grátis. Também quero convidar vocês a acompanhar as nossas páginas pessoais, tanto a minha, do Vitor, do Rafael. Pode seguir a gente no Facebook, adicionar no Instagram. Fique à vontade, tá, gente? Grande abraço, beijo e até uma próxima.